Nossa mensagem de hoje, irmãos, parte de um princípio, ou de uma questão que para nós é muito gratificante, a questão do Deus que nós temos, que nós passamos a conhecer através das páginas da Bíblia e começamos a partir da nossa conversão, realmente gozar de uma experiência gratificante na nossa comunhão, na nossa convivência com Ele. Algumas pessoas têm o hábito de dirigir um tipo de saudação. Eu não gosto disso. Não tem nada de antibíblico, mas eu não gosto porque me parece que soa um pouquinho jargão, aquela coisa quando você formula uma frase, usa ela como tipo de uma forma simples de identificação, né? Mas é comum alguns se identificando como cristãos, como evangélicos, nos saudarem com graça e paz. Né? Você já deve ter sentido isso. Eu, na verdade, me sinto um pouquinho constrangido quando alguém se chega a mim dessa maneira. Até porque eu não sei... Né? Se alguém que eu sei que tem um entendimento a respeito dessas coisas mesmo, talvez isso não me constranja, mas sempre paira uma dúvida se o que essa pessoa está falando é de coração e se é com entendimento, com discernimento sobre aquilo que seja realmente graça e também a paz. Nós não vamos falar sobre a parte da graça especificamente, mas sim sobre a paz, o Deus de paz que nós temos. E se por um lado eu fico pensando a respeito dessas pessoas, será que elas sabem realmente do que estão falando? É importante que nós saibamos, por outro lado, que nós saibamos a que isso se refere. Que paz é essa? Na verdade, nós vamos pegar um pouquinho de cada uma delas hoje aqui, mas a Bíblia fala de dois tipos de paz que nós desfrutamos. Uma é a paz com Deus e outra a paz de Deus. Elas podem até se confundir, mas são duas coisas distintas. Primeiramente, nós vamos ler Romanos capítulo 5. Ela trata aqui mais especificamente sobre a questão da nossa paz com Deus. Depois nós vamos para um texto em Filipenses, mas vamos primeiro analisar esse aqui. Filipenses vai falar, assim, mais sobre aquela paz que nós desfrutamos em Deus, ou a paz de Deus. Mas aqui Paulo já dá um pouquinho essa deixa, né? A partir do versículo 1 de Romanos 5, o que nós lemos aqui deixado para nós na palavra de Deus, pela pena inspirada do apóstolo Paulo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Uma vez justificados, Paulo diz, nós temos paz com Deus. Isso não é pouca coisa. Como bem lembrou aqui o irmão Daniel, a respeito da nossa salvação, essa paz estabelecida com Deus é uma obra milagrosa de Jesus. Porque era alguma coisa impossível aos homens. Era alguma coisa fugindo às leis naturais. O homem totalmente corrompido. Eu expliquei aqui procurei explicar pelo menos para os nossos jovens na nossa aula hoje, o que seria um milagre. Um milagre é, resumidamente assim, Deus
sendo o Criador de todas as coisas, ele estabeleceu leis. Como as coisas funcionam? Cada detalhe do universo funciona conforme leis estabelecidas ou pré-estabelecidas por Deus. E sempre quando ele deliberadamente reverte essa lei, ou alguma delas, isso é um milagre. Quando ele parou o sol, quando Jesus ressuscitou pessoas, quando ele curou pessoas que estavam condenadas à morte por estarem já sendo deterioradas, especialmente quando a gente vê aqueles casos de lepra, né? A carne sendo corrompida, carcomida, aquelas pessoas estavam condenadas por uma lei natural. As pessoas que estão vivas morrem, mas existe uma lei que impede que isso seja o inverso, uma pessoa que está morta, que ela volte a viver. Mas ele, por vezes, reverteu essa ordem, essa lei que havia sido estabelecida por ele mesmo. E Jesus aqui opera esse milagre, estabelecendo uma paz com Deus, que era alguma coisa que o homem havia perdido, por uma questão especificada por Deus, justamente pela queda do pecado. Uma vez que Adão, nosso representante, o primeiro, não precisou esperar nem segunda, terceira geração. Na primeira geração, nós tivemos a queda. E não adianta a gente culpar Adão, porque nós faríamos as mesmas coisas que ele. Mas Jesus reverteu esse fato, decretado por Deus, porque ele tem todo o poder no céu e na terra para operar essas coisas. Então, ele estabeleceu nossa condição diante do Pai como justificados. E pela fé nele é que nós temos essa paz com Deus, que é algo tão precioso. E isso só pode ser por meio, como diz aqui o versículo 1, a parte que nós não lemos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, por intermédio, por meio, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo aqui no texto, ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, olha a graça aqui, né? Graça e paz. Por Cristo também, então, nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha, essa paz com Deus, Paulo está dizendo aqui, é aquela paz que faz com que nós nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Parece redundante, nos gloriar na glória. Uma glória que não é nossa, mas a glória de Deus. Nós nos gloriamos, aqui tem o sentido de nos regozijarmos, nos alegrarmos, na expectativa, na certeza de que nós vamos gozar da glória de Deus. Porque, naturalmente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora Paulo fala, pela fé em Jesus Cristo, as coisas mudaram, irmãos. Nós temos essa certeza, nós nos gloriamos na glória de Deus, na esperança dela, porque nós vivemos aqui ainda na expectativa disso, na esperança da consumação desse dia. Então, a paz com Deus é aquela paz que dá aquela convicção gostosa para o crente de que ele está justificado diante de Deus. Meus pecados foram todos pagos, um por um.
No show dessa manhã, aqui o irmão Daniel falou a respeito daqueles crentes que tiveram uma vida muito pregressa, né? Aquela vida anterior à sua transformação, uma vida de muito pecado, seja qual for, né? Mas ele viveu um tempo no mundo, experimentou aquelas coisas e ele pode viver agora, talvez lamentando por ter feito aquilo, talvez até arcando com algumas coisas, como o irmão falou, consequências daqueles pecados. Mas uma coisa o crente, ele carrega, aquela paz absoluta, porque ele sabe que cada um daqueles pecados foi lavado, foi limpo pelo sangue de Cristo. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa que o crente tem, essa paz com Deus. A certeza, eu fui justificado de cada um daqueles pecados. Sabe, eu me enquadro um pouco naquele outro time de crentes, onde eu me converti cedo. Então, eu não... né, eu e alguns aqui que se converteram jovens ainda, talvez nós não tenhamos tido tempo para, assim, usar todo o nosso potencial pecaminoso. Mas isso não faz de nós nem melhores nem piores. Às vezes eu paro para pensar o que eu realmente teria sido se eu não tivesse me convertido. O que eu seria hoje? E eu sei que não seria nada bom. Talvez seja correto nós pensarmos assim que Deus, em Cristo, nos perdoou dos pecados passados. Perdoou, né? Todos eles. Dos pecados presentes também. Dos pecados que nós ainda vamos cometer também. E eu chego a pensar que Ele nos perdoa dos pecados que nós cometeríamos ainda. Não vamos fazer, mas faríamos se estivéssemos ainda sem Cristo. É maravilhoso, irmãos, nós podemos ter essa convicção. Você que é um crente de verdade em Jesus Cristo, note que isso é uma coisa que está, que recai, né, sobre aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Porque nós somos justificados pela fé. Alguém diz, não, nós somos justificados por Cristo. Sim, mas mediante, como diz lá em Efésios, né? Mediante a fé. E não só justificação nós temos, né? Nós temos paz com Deus porque estamos justificados diante dele, mas isso nos dá aquela segurança, aquela certeza gostosa de que quando nós partirmos dessa vida aqui, nós vamos desfrutar da glória de Deus eternamente. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com isso, porque muitas pessoas, ao longo dos tempos, têm proclamado uma certa fé ao longo da vida. Mas, ao final, parece que a convicção não é a mesma. Nós temos que pensar, se eu morresse hoje, se alguém hoje, sei lá, nos sequestrasse, né, e desse tempo para a gente pensar, mas ele falasse, olha, hoje eu vou te matar. Você não passa de hoje. Talvez ele te desse 1 hora, né, para talvez você refletir. Como você passaria essa 1 hora? Será que você pensaria só nas coisas daqui? Ou será que você ficaria aflito? Se ele me matar mesmo, qual vai ser o destino da minha alma? Ou será que você saberia
que a tua alma e assim todas as coisas que dizem respeito a você estão nas mãos do Senhor. É uma situação extrema, né? Aquilo que eu estou colocando aqui, mas às vezes a gente tem que levar a nossa fé a ser testada por situações extremas. Qual realmente seria a nossa posição? Se coloque nessa condição. Faz parte da nossa, né, do nosso exame. Coloquei aqui uma situação, né, hipotética. Mas outras semelhantes podem suceder com a gente, a doença. Como é que alguns crentes lidam com as doenças mais terríveis que nós temos? Algumas pessoas tentam se enganar, algumas pessoas, até alguns evangélicos, tratam, infelizmente, de enganar a pessoa, de lidar com falsas promessas de cura. Como eu disse aqui antes da pregação, nós acreditamos em milagre. Deus tem poder para fazer. E mudar uma coisa que, aos olhos dos homens, estava selado, né, pela lógica humana. Sim, mas nós não temos a condição, não fomos colocados aqui para falar em nome de Deus. Nós não temos procuração para isso. Para falar em nome de Deus, eu digo no sentido de profetizar uma cura, coisa assim. Mas cabe a nós anunciar o Evangelho, sempre glorificar a Deus, em toda circunstância. Mas nós mesmos, como é que lidaríamos com uma doença terrível? Então, alguns reagem muito mal e outros dão um verdadeiro, um banho de testemunho. Eu já vi irmãos, irmãs assim que aquele tipo, você pensa, eu vou visitar, vou falar com esse irmão, com que palavras eu vou consolar ele, eu vou confortar ele? Aí você sai de lá confortado por ele. Já teve alguma situação assim? Você vai preocupado, né? Eu preciso levar uma palavra de conforto. Ainda mais gente, pastor, né? Sempre alguém espera, pelo menos isso passa na cabeça da gente, né? Alguém espera que o pastor leve uma palavra de conforto. Que responsabilidade. Às vezes a gente não tem aquela coisa, né? Eu não sei, o que eu vou falar? Mas a gente acaba saindo dali grandemente confortado por aquela pessoa. Pelo testemunho, né? Pela paz que a gente vê, a paz com Deus, né? Eu vou me antecipar um pouquinho, ela vai produzir a paz de Deus. Tá? Então, aquelas pessoas que têm verdadeiramente paz com Deus, muitas vezes nós vamos ver nelas, né, de uma maneira muito clara, essas duas coisas. A paz que ela tem com Deus e a paz de Deus que ela transmite para a gente. Que ela vive. Ela desfruta daquilo. Paulo trata aqui, irmãos, no versículo 2, a gente acabou avançando um pouquinho já no 3, né? Mas aqui no versículo 2, ele fala: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas aí no 3 ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, aqui ele já está falando um pouquinho da paz de Deus, como consequência da paz que nós temos com Deus. Porque quando vem a tribulação, não existe desespero.
Ao contrário, a tribulação, o que seria assim? Tribulação são aflições, podem ser perseguições, pode ser doença, problemas mil, perseguições por causa do evangelho, por outros motivos, né? Aleatórios, injustiças que nós sofremos, pesares, né? de todo tipo. Mas ele diz, não, mas a tribulação produz a paciência. A paciência, aquela perseverança, aquela coisa de, não importa, eu vou continuar. Aquele vigor, aquele ânimo. As coisas estão difíceis, mas eu não tenho outro prazer nessa vida a não ser de louvar, glorificar e servir ao meu Senhor. Então isso é paciência, isso é perseverança. Ele diz, essa paciência, ela produz outra coisa, a experiência. O que é experiência? É aquela coisa que a gente adquire com a vivência. Né? O que é uma pessoa experiente? É aquela pessoa que já viveu circunstâncias. Ela sabe como as coisas funcionam. Porque ela viveu aquilo. Só abrindo um parênteses aqui para comparar, para ilustrar, por exemplo, a gente tem profissionalmente, né, nas empresas, tem pessoas que estudam, né, elas vão para uma faculdade, cursam alguma coisa e elas saem dali com talvez uma boa bagagem de teoria. Então, tem algumas pessoas, alguns jovens que pensam assim, né? Eu vou fazer uma faculdade e aí eu vou sair da faculdade, eu vou arrumar um emprego, eu vou ser diretor disso, gerente daquilo. E aí ele tem aquele choque de realidade, né? Que ele vai ter que ser, como é que chama mesmo? Estagiário. Poxa, eu não sabia que eu tinha que começar ali de baixo. Sabe por quê? Ele tem teoria, mas ele não tem a experiência. Ele tem que realmente ser colocado, ser jogado ali para trabalhar, para lidar com situações reais, e ele vai ali ganhar experiência. A experiência cristã, de que Paulo está falando aqui, é aquela experiência em que, quando nós passamos por tribulações, e nós nos mantemos firmes, e nós aprendemos com as situações que passam na vida, é aquele crente calejado. Ser calejado não é ruim, não. É bom, porque nós temos a experiência real de vida cristã, não é teoria, irmãos. Não é coisa de livros que nós lemos, é coisa real. Você viveu aquilo. Um crente, ele não pode viver num mundo de faz de conta. As experiências são necessárias. E quando essas se faz necessário a gente passar por tribulações, nós só vamos adquirir experiências ainda maiores e mais proveitosas. E o crente que tem paz com Deus, ele se agarra, se apega a Cristo pela fé, e ele prova que tudo aquilo que é dito na palavra de Deus é verdadeiro. Essa é a grande experiência cristã. Valeu a pena eu fazer o que a palavra de Deus diz.
porque hoje eu sei que tudo aquilo é verdadeiro. Essa é a experiência. E ele diz, e essa experiência produz a esperança. Notem que ele fala antes no versículo 2, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aqui ele parece falar de uma esperança baseada em coisas boas, tudo tranquilo. Mas aí ele diz, mas não somente nisso, ou seja, nessas circunstâncias, mas também quando vem tribulação. Porque a tribulação vai trazer para nós, provocar em nós a paciência, e a paciência vai trazer para nós a experiência, e por fim nós vamos ser levados à mesma esperança que nós tínhamos naquela outra condição. Entenderam o raciocínio? A mesma esperança que ele diz aqui no versículo 4, tá? Essa esperança é a mesma da esperança do versículo 2. Ainda que passando por tribulação, numa outra circunstância, vai ser levado à mesma esperança. Que esperança é? Daquele que tem paz com Deus. A esperança da glória de Deus, na qual nós nos gloriamos. Versículo 5, ele segue dizendo, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo determinado. Ele morreu pelos ímpios. É isso que nós éramos, ímpios. Pessoas desprovidas de fé. Pessoas desprovidas de temor a Deus. É assim que eu era com 12 anos, com 13 anos. Alguém sem temor de Deus. Alguém sem fé. Eu ouvia falar do Evangelho, mas ainda não tinha experimentado. Eu era um ímpio. Mas ele diz, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda esses pecadores ímpios, sem fé. Mas isso tudo mudou. Ele fala no versículo 5 que aquela esperança que nós alcançamos por Cristo, ela não traz confusão, ela não deixa a gente na dúvida, não deixa a gente desprovido de segurança. E ela nos dá as certezas que nós precisamos ter. E a prova disso é justamente o amor de Deus, né? É o que promove isso, na verdade. É o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele está falando aqui da obra de convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não convence a gente colocando uma arma na nossa cabeça. Nós somos naturalmente ímpios, como Paulo diz aqui. Mas como é que nós deixamos de ser ímpios e passamos a ser crentes realmente? Como é que nós passamos a ter fé, essa fé que produz em nós essa paz tão maravilhosa? Quando foi operado esse milagre de o Espírito Santo nos trazer a Cristo. Amorosamente, né? O amor de Deus aqui, que ele diz no versículo 5, olha, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, obra do Espírito Santo.
eu não sou um crente, né? Você não é um crente agora por seus méritos. Você não é um crente agora porque você foi convencido pela pregação de alguém, por pastor tal pregador, pelo seu pai, sua mãe. Você é um crente agora porque o Espírito Santo te foi dado e Deus, através dele, derramou no seu coração o seu amor. Ele te convenceu pelo amor. Ele te mostrou, né? Nos mostrou quanto nós éramos pecadores, mas isso não foi de uma forma ameaçadora, mas já de uma maneira agora amorosa. Você é um pecador. Somos confrontados com o nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem do Evangelho e o que o Espírito Santo derrama nos nossos corações é: mas Deus teve misericórdia de mim em enviar seu Filho para morrer. Eu não posso ficar sem confiar nele. Deus opera em nós por meio do Espírito Santo, nos convencendo do pecado e derramando o seu amor nos nossos corações. Nos fazendo conhecer o amor de Deus. É isso que ele quer dizer. E quando a gente conhece o amor de Deus, nós somos, então, levados a desfrutar dessa paz. Deus me amou tanto que ele exerceu o juízo dele, que seria sobre mim, ele exerceu sobre o seu próprio filho. Coisa diferente é o Evangelho, né? Coisa maravilhosa. É o amor de Deus. E, como Paulo enfatiza aqui, essa é a base da nossa paz com Deus. É isso que estabelece a nossa paz com Deus. Ele tomou iniciativa. Ele operou isso. Ele fez o que era necessário. E ele nos dá essa segurança, essa convicção. Eu tenho realmente fé no Senhor Jesus, então posso ter toda a certeza do mundo. A minha paz com Deus está estabelecida. O Deus santo, santo, santo que nós cantamos. Aquele Deus triplamente santo, isso quer dizer perfeitamente santo. Eu, um reles pecador, tenho paz com ele. Assegurado. Deus, na sua santidade perfeita, ele não pode suportar o pecado. Mas as justiças de Cristo foram imputadas a nós. Deus fez um negócio muito favorável a nós, né? Ele riscou a cédula da nossa dívida lá na cruz. Cravou na cruz, em Cristo. É assim que também a palavra de Deus se expressa, né? Se refere a isso que ele fez. No versículo 7, a gente vai seguir um pouquinho mais aqui, irmão, só. Ele diz: porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha a segurança onde é que vem, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Então, aqui Paulo descreve, né, a obra de amor de Deus, ele prova seu amor e ele retoma a questão da nossa justificação no versículo 9. Nós éramos mesmo inimigos de Deus, mas nós fomos reconciliados. Paz verdadeira entre duas partes só existe quando existe reconciliação. Irmãos, uma coisa que se faz muito errado nas igrejas é obrigar pessoas, né? Vamos supor uma situação. 2 irmãos têm um desentendimento e eles não se acertam. E às vezes a igreja vai cumprir o seu papel, mas cumpre isso de maneira errada. Porque Jesus ensinou, né? Se teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Entre ti e ele só. Resolve. Não resolveu? Então, leva 1 ou 2 testemunhas, para que toda palavra, tudo que for conversado, seja, né, tenha testemunhas ali e fique implícito que eles não vão ser só testemunhas, mas eles vão auxiliar na conduta, né, na condução das coisas, na direção. Mas não resolveu, aí Jesus fala, então, se não resolver, leva à igreja. E espera-se que aí a igreja vai avaliar a questão e vai orientar aqueles crentes, de preferência para que eles se reconciliem, e se isso não acontecer, se a parte errada não reconhecer que está errada e não se reconciliar, ele deve ser disciplinado, deve ser desligado da comunhão da igreja. Mas algumas igrejas muitas vezes se precipitam nisso, forçando uma situação, colocando, quase que obrigando as pessoas ali a, talvez, apertar a mão uma da outra, formalmente, mas sem que aquela questão tenha sido realmente tratada. Aí eu pergunto para vocês, nessas circunstâncias, será que nós vamos ter paz entre esses irmãos? Não, porque não houve uma reconciliação. Para haver paz verdadeira, precisa haver reconciliação. Sabe, eu confesso que eu já tive problema com irmãos, problema, assim, sério. E a gente precisou realmente conversar a respeito. Saiu faísca, a princípio. Mas Deus foi operando em nós e nós chegamos ao ponto de ter a verdadeira reconciliação. Irmãos, não existe coisa mais gostosa do que realmente a gente chegar a esse ponto. Quando acontece isso, você quer testar se aconteceu isso ou se foi forjado? Bom, tá, eu perdoo, mas não esqueço. Tem reconciliação? Não. Eu perdoo, mas eu para cá, ele para lá. Tem reconciliação? Não. Quando tem reconciliação, o relacionamento vira alguma coisa melhor do que era antes. Sabia disso? Nós passamos a ter um relacionamento melhor do que o que nós tínhamos antes. O que eu quero dizer com relação a Deus é que para haver a verdadeira paz com Ele, aquela comunhão, é necessário essa reconciliação. E essa reconciliação é operada por meio de Jesus. Se não for pela fé em Jesus, essa pessoa não tem paz com Deus. Então está cheio de gente nas igrejas que foi atraído socialmente por alguma coisa, né?
seja qual for o motivo. Se o motivo não foi de ele estar ali adorando com aquele grupo de pessoas, adorando e servindo ao Senhor, se o motivo real não foi Cristo ter trazido ele ali, nós temos ali uma situação bem complicada e perigosa para essa pessoa mesmo. Porque ela não goza de uma paz verdadeira com Deus. Se ela não foi por Cristo, ela não tem reconciliação com Deus. Porque é só através dele. É isso que Paulo enfatiza aqui, no versículo 9. Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então ele fala, primeiramente, reconciliação. E a reconciliação é que nos assegura tudo isso. A reconciliação com Deus é aquilo que nos trouxe a paz. E uma vez que nós temos a paz com Ele, nós temos a certeza da glória de Deus. Estamos livres da ira. Amém? Nós temos aqui a certeza de que podemos dizer, seremos por Ele salvos da ira. No versículo 9. E no versículo 10 termina, seremos salvos pela sua vida. Então aqui ele trata muito da questão da paz com Deus, mas já deu para experimentar um pouquinho aqui, né? Do que essa paz com Deus produz. A primeira pergunta que nós devemos fazer é essa: será que nós realmente temos como algo verdadeiro para nós, na nossa vida? Nós temos essa paz com Deus? Cada um de nós tem necessidade de se questionar e buscar dar uma resposta sincera e verdadeira para si mesmo. Isso nos leva ao segundo ponto, Filipenses 4. Aqui Paulo está escrevendo à igreja dos Filipenses, pessoas que ele, no seu entendimento, né, e se dirige a eles dessa maneira, porque no seu entendimento ele está se dirigindo a pessoas que já tinham sua paz com Deus estabelecida por meio de Cristo. Ele dirige a eles algumas exortações, né? E esses que eu estou falando são os membros da igreja lá em Filipos. Mas tudo isso aqui se aplica a nós também, irmãos. No versículo 6, a gente vai ler o seguinte. Ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Opa, acho que alguém já disse isso hoje aqui, não? Né? Nós devemos orar, levar tudo a Deus em oração. Aqui, o apóstolo Paulo está introduzindo a questão do que ele vai falar. Primeiro, ele diz, não esteja inquieto. Não se perturbe por coisa alguma. Ansiedade. Todo tipo de perturbação que busca roubar nossa paz. Irmãos, Satanás é muito astuto. Ele procura, por todos os meios, desviar a atenção dos ímpios do evangelho, porque ele não quer que as pessoas se salvem. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver. Mas naqueles em que ele perdeu essa batalha,
que são aqueles que creram em Cristo, ele não pôde impedir isso, porque ele não pode impedir os propósitos de Deus, mas ele ainda vai buscar tentar minar as forças desses. E nós somos alvo de Satanás muitas vezes. Não vou dizer que todo problema que aparece na nossa vida é o diabo que está fazendo, não. Tá? Mas ele realmente tem procurado lançar muitos motivos para nós de nós nos preocuparmos e ficarmos inquietos com muitas coisas. E se nós formos pensar, motivos de inquietação não faltam. Eu conheço aqui os irmãos razoavelmente bem. Eu sei de alguns dos problemas de vocês. E eu sei que vocês têm motivos de inquietação. Eu sei de alguns que estão inquietos por algumas coisas. Eu não estou recriminando os irmãos. Eu estou dizendo que nós temos motivos para ficar inquietos. Humanamente falando, sim. Paulo não está dizendo aqui que a gente deve viver como se nada acontecesse. Mas ele está falando com qual a forma que nós reagimos com relação a isso. Lembra que lá em Romanos ele falou de tribulação? Será que uma tribulação não deixa a gente inquieto? Quem humanamente não ficaria, né, perturbado por algum grande problema? É inevitável. Mas a que ponto? Nós vimos lá como ele diz. A tribulação tem que produzir em nós paciência, e a paciência vai produzir a experiência vai nos levar de volta àquela esperança, até mais madura, mais fortalecida. Aqui ele está dizendo, não fiquem perturbados, não fiquem inquietos por coisa alguma. Tem problemas que são muito grandes para nós. Às vezes a gente pensa, isso é maior do que eu posso suportar. Tá certo? Tem problema maior do que você pode suportar? Eu acho que tem, porque a gente é fraco. Mas aí eu vou mudar a pergunta. Tem problema que Deus não pode suportar? Se Deus permitir que venha sobre nós alguma tribulação, ou ele tem o escape para nos dar, ou ele tem um propósito maior naquilo. O fato é que nós sempre temos que lembrar, o meu Deus é soberano. O meu Senhor Jesus é aquele que tem controle sobre todas as coisas. Uma coisa que eu procurei fazer aqui com os adolescentes, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, né? É a maneira que Jesus demonstrou nos seus milagres, como ele tinha total controle, que era verdade, aquilo que ele disse mais tarde, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele demonstrou em vida que ele tinha poder sobre a natureza. Ele controlava o mar, os ventos, os peixes. Ele tinha poder sobre as leis da física, transformar água em vinho, multiplicar alguns peixinhos, alguns pães, para saciar a fome de uma multidão. Ele tinha poder sobre os homens, sobre a morte. Ele tinha poder até sobre os demônios. Será que nós confiamos nesse Jesus?
Eu não estou dizendo aqui que ele vai resolver todo problema. Fiquei doente, não, ele vai curar. O irmão morreu, ele vai ressuscitar. Não. Porque mesmo aqueles que foram ressuscitados por ele já morreram, eles não estão aqui. Lázaro está vivo, mas não aqui. Mas, irmãos, a grande questão é, se nós temos paz com Deus, nós estamos seguros nele. Sabemos. O alvo maior é a sua glória. E o máximo que pode acontecer com a gente é nós perdermos nossa vida aqui. Mas nossa vida aqui pouco vale. Porque também nós sabemos que é muito mais importante e mais glorioso aquela vida eterna que nós temos com Cristo. Aquela é o nosso alvo. Aquilo é o principal. Essa vida aqui é passageira. Enquanto Deus conceder que nós estejamos aqui, trabalhemos, sirvamos a Ele, nos alegremos naquilo que Deus nos proporciona. Tudo isso é bíblico, tudo isso é divino, é concedido a nós, mas, né, como alerta lá em Eclesiastes, estou confundindo Provérbios ou Eclesiastes, né, nós temos que fazer isso, lembrando que nós vamos dar contas a Deus. Sempre, sempre isso. Mas essa vida aqui, ela vai passar. Ela vai acabar. Mais cedo ou mais tarde. O alvo do crente é aquela glória eterna. E se nós temos paz com Deus, como Paulo disse lá aos Romanos, nós temos essa certeza, nós nos gloriamos nela. Amém? Então, as coisas que a gente passa aqui não devem roubar a nossa paz. Porque a paz com Deus produz a paz de Deus. O que é a paz de Deus? É aquele conforto que nós temos nessa vida. Eu oro, eu tenho o direito de orar, e até o dever. Todas as nossas petições devem ser em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Amém? Ora e descansa. Entrega na mão de Deus. E repousa naquilo. E experimente. Aí vem a experiência. Né? Experimente como Deus é maravilhoso. Tem situações em que Ele reverte a situação. E tem situações que Ele faz ver o poder dEle. Eu não pensei que seria capaz de passar por isso, de lidar com isso. E Deus me deu forças e a gente vê, então, que vale a pena nós sermos fiéis. Deus não nos desampara. Ora e deixa, Deus vai dar o destino devido àquilo. Mas Ele quer que nós oremos e que não nos inquietemos. Versículo 7, famoso, e trata dessa paz que vem de Deus, que é consequência da paz que nós temos com Deus. Ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo coloca aqui em absolutos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso quer dizer, por nada. Nada deve tirar a nossa paz. Nada deve
nos perturbar a tal ponto de nós nos desesperarmos. Nada deve nos afetar a ponto de nós desanimarmos de servir a Deus. Nada. As tribulações, os problemas que vierem, que sejam um motivo de experiência para nós e que a nossa esperança seja fortalecida. Que a gente possa passar por isso, descansando no Senhor. Essa paz que excede todo o entendimento. Aqui o outro absoluto de Paulo. Excede todo entendimento. Vai além do que nós podemos compreender. Não tem palavras para explicar, porque por mais que eu explique bem, né, Paulo está dizendo, por mais que eu procure explicar bem, ainda não vai atingir o nível. Realmente a melhor definição que Paulo poderia dar da paz que tem aquele que descansa no Senhor, que confia no seu Deus, é a paz que excede todo o entendimento. Essa, irmãos, eu penso que seja aquela coisa onde nós, talvez muitas vezes, falhamos. Muitas vezes Satanás é vencedor sobre nós em nos trazer um monte de preocupações e ocupações na nossa mente, ao ponto de nós ficarmos inquietos e não desfrutarmos dessa paz. Mas como é que a gente tem isso? Ele fala, ore. Se você nem ora pelos seus problemas, como é que você vai gozar de paz? Daquela paz de Deus. Se você nem levou o conhecimento de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Sabe? Sabe, Ele é onisciente. Mas Ele quer que nós oremos. E para nós isso tem um efeito, né? Quando eu oro a respeito de uma coisa, eu estou dizendo, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu orei fervorosamente. Senhor, eu tenho tal problema, tal coisa me perturbando. Me dá, Senhor, serenidade. Toma esse problema nas tuas mãos. Me dá sabedoria para lidar com isso. Porque Deus pode tanto tirar o problema, como Ele pode nos dar sabedoria para lidar com aquela coisa. E eu vou dizer uma coisa, na maioria das vezes o que Deus quer fazer é nos dar sabedoria para lidar com aquilo. Mas quando nós entregamos mesmo na mão de Deus, estamos conscientes disso, nós sabemos, Ele vai mostrar. Então nosso coração fica sereno, fica tranquilo. Está nas mãos de quem realmente tem todo o poder. Ele tudo pode. Por isso, a minha vida e tudo mais está nas mãos dele. Só para a gente concluir, irmãos, Paulo, aqui no versículo 9, ele diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Por favor, eu queria saber aqui quais irmãos têm mais problemas do que Paulo. Ergue sua mão, por favor. Ninguém? Então, bom sinal. Vocês conhecem um pouquinho da história de Paulo. E é bom sinal para nós, a gente saber que tem menos problemas que ele. Ele diz aqui, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram mesmo em mim. Porque ele ensinou isso. Eles ouviram. E eles viram na vida de Paulo. Certamente o apóstolo Paulo era daquele tipo de pessoas que talvez alguém procurasse, pensasse,
Poxa, agora Paulo, né, ele estava naquele fervor, talvez, de pregar o evangelho com aqueles propósitos de ir para tal cidade, agora ele está preso, eu vou lá confortar Paulo. E ele ia sair de lá confortado por Paulo. Algumas cartas que Paulo escreveu da prisão, na verdade, funcionam assim. Essas são palavras de conforto para os crentes. Em vez de os outros irmãos irem confortar ele lá preso, ele estava confortando os outros. E melhor ainda, ele lá preso escreveu palavras que confortam a nós ainda hoje. Então, o que nós vemos nele, ele diz: façam isso, aquilo que eu ensinei, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, que o Deus de paz seja conosco sempre. Que nós possamos ter a certeza, cada um aqui presente, de ter a verdadeira paz com Deus por meio de Cristo, pela fé no Senhor Jesus. E que essa paz com Deus possa produzir em cada um de nós essa paz de Deus e que ela esteja sempre conosco. Não deixando que as inquietações dessa vida aqui nos perturbem a tal ponto de nós ficarmos aflitos e ficarmos aí amargurados, enfraquecidos. A paz de Deus, ela nos mantém sempre pessoas esperançosas. A pessoa esperançosa, ela é uma pessoa gostosa de se conversar, né? Porque ela sempre... A coisa pode estar ruim o quanto for agora, mas ela está falando da expectativa dela, das coisas boas. Não, porque vai ter isso e aquilo de bom. Ao contrário da pessoa amargurada, né? Que só reclama, só murmura. Às vezes está numa situação muito melhor que outros, ele está lá só reclamando. Parece que está sempre ruim, né? A pessoa esperançosa não. A pessoa esperançosa, ela se enche de gozo e ela passa por essa vida aqui nos momentos bons e ruins e a alegria dela transporta porque a paz de Deus se faz presente, se manifesta na vida dela. Isso faz muito bem para nós, né? Aquele que goza dessa paz, ele é bom para ele e é bom para aqueles que rodeiam ele também. Então, que nós realmente aprendamos com Paulo, né? E que possamos nos exercitar nessa paz que excede todo entendimento. E que essa paz esteja sempre presente de verdade na nossa vida. Vamos fazer uma oração?